Bom dia, nossos amigos e companheiros e demais interessados, ouvintes do Rádio Jornal do Comércio desta cidade de Limoeiro. Os que se interessam, os ouvintes que se interessam pelos estudos do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro, que, por sinal, esta instituição está completando neste mês de setembro 46 anos de trabalho profícuo, útil pelo Espiritismo, distribuindo a luz espiritual para a toda a comunidade aqui do município de Limoeiro, abrangendo esses benefícios à comunidade material e à comunidade espiritual, através das reuniões espíritas ocorridas durante 46 anos nesta cidade de Limoeiro, sob a orientação do Centro, ou seja, a Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, com uma programação toda especial, a segunda e terça-feira, em sua sede no Alto de São Sebastião. E aproveitamos também o ensejo para comunicar que o Centro Espírita João Batista também está completando aniversário neste mês de setembro. Comemora-se neste mês um século de fundação do Centro Espírita João Batista, fundado a 22 de setembro do ano de 1922, pelo nosso irmão, companheiro, Alfredo Ferreira Lopes, que veio de fora do Ceará para trabalho e então aqui, guiado pelo mundo espiritual, ele fundou o Centro Espírita João Batista, que, como dissemos, neste mês de setembro, completa 100 anos de atividade, em benefício das duas comunidades, a comunidade material do município e a comunidade espiritual dos espíritos desencarnados. Há uma programação especial nas reuniões dos dias normais, domingo, segunda, terça e quinta-feira, com oradores da região e também da Federação Espírita Pernambucana, da capital Recife. E gostaríamos de adiantar que o Centro Espírita João Batista, que completa 100 anos de atividade de fundação, é uma das sociedades espíritas mais antigas de Pernambuco e talvez do Brasil, divulgando o Espiritismo. E nós, hoje, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, apresentaremos um tema, como sempre, em cima do Livro dos Espíritos. E o tema de hoje, que nós escolhemos para levar ao conhecimento do nosso público, os interessados, o tema é o que fazem os espíritos, o que fazem eles, os espíritos, no depois da morte. Porque muita gente pensa que morreu, acabou. Chama-se o materialismo. Morreu,
acabou, mas uma das bases da religião espírita é a imortalidade da alma. Não morre ninguém. A morte é apenas o começo de uma nova vida. E essa nova vida invisível tem uma existência própria. E lá os espíritos têm as suas ocupações, seus trabalhos, suas missões, do jeito que ocorre aqui na Terra, que cada espírito que reencarna, como criança, é claro, tem a sua missão aqui na Terra. Cada um tem a sua ocupação aqui na Terra. Uns têm a missão, tarefa, a missão na família, outros na sociedade, outros como médico, advogado, juízes, magistrados, governos, de maneira que cada um que está aqui na Terra tem suas ocupações. Não poderia ser diferente, e a lógica diz, aprova, não poderia ser diferente no depois da morte. Uma vez que muita gente também pensa que morreu, tem a alma, mas não continua na sua individualidade, quer dizer, pensando, amando, raciocinando, com lucidez do jeito que era aqui na Terra. Acham que no depois da morte a alma fica de quarentena, sem pensar, fica numa eterna inconsciência, quando as comunicações mediúnicas provam o contrário. Os mortos ressuscitam através das visões, através das aparições. Os mortos voltam. É o que o Espiritismo ensina, mas não é um ensino hipotético, apenas hipótese. Acha o Espiritismo que é assim? Não. São os fatos que provam que as almas dos mortos continuam vivas e se comunicam e se manifestam pelos vivos e para os vivos, pelos vivos médiuns e para os vivos, para nós aqui na Terra. Logo, a base do Espiritismo é a imortalidade da alma. E os espíritos lá não ficam de quarentena, aguardando de braços cruzados uma nova encarnação, ou então esperando o dia de juízo, que não tem. O dia de juízo é a própria consciência que determina no dia a dia da vida, mediante a conduta de cada espírito, de cada homem, encarnado ou desencarnado. Logo, a vida continua. E no mundo espiritual, os espíritos têm suas ocupações. São aproveitados os profissionais aqui da Terra, principalmente quem seguiu a área da medicina, são aproveitados no mundo espiritual para trabalhar em hospitais do mundo espiritual, em casas de saúde do mundo espiritual, não para atendimento da matéria, porque a matéria ficou no cemitério, mas existe o corpo espiritual, que entra no mundo espiritual, doente ou sadio, e entrando doente, espiritualmente falando, entrando doente, lá no mundo espiritual, existe tratamento para o corpo espiritual, e esse tratamento é feito por médicos espirituais, que foram médicos aqui na Terra. E, no entanto, eles, no mundo espiritual, fazem cursos e fazem um grande aprendizado para tratar com a nova medicina, que é a medicina do magnetismo, para tratar os doentes que saíram daqui para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, apenas como um acréscimo de informação do Espiritismo. No mundo espiritual tem hospitais, casa de saúde, médicos, enfermeiros, onde são aproveitados todos aqueles
que tiveram a profissão de cuidar da saúde das criaturas aqui no mundo material. Então, depois deste preâmbulo, e antes de iniciarmos o estudo e explicação dada pelos Espíritos do tema de hoje, que são as atividades dos Espíritos na vida espiritual, nós solicitamos a técnica, o intervalo musical para o nosso programa. E dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, que, como dissemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, o tema de hoje, como nós anunciamos, é aqui no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita de Allan Kardec. E a questão, ou o capítulo que vamos estudar nesta manhã, é o capítulo 10º das ocupações, das atividades e das missões dos espíritos desencarnados. E na questão 558, Allan Kardec pergunta ao Conselho de Espíritos Superiores: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorassem pessoalmente, quer dizer, as almas dos mortos têm trabalho no mundo espiritual, têm ocupação, a vida no depois da morte, que é a eternidade, a vida da eternidade, é zero de ocupações, ou tem seus trabalhos, suas atividades, ou os espíritos desencarnados, os mais preparados que foram aqui na Terra, ficam lá de braços cruzados, esperando às vezes 2 séculos, 3 séculos para uma nova encarnação. Passa esse tempo todo sem nada fazerem? É essa a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. E ele responde: concorrem os espíritos para a harmonia do universo, tanto reencarnados como desencarnados, executando a vontade de Deus, cujos ministros, os espíritos superiores, são os ministros de Deus, aqueles que conquistaram pelas milenares reencarnações a posição, o patamar de espíritos puros e se tornam, são convidados por Deus para serem seus ministros e executarem a sua vontade no universo, na natureza. E todo tem suas ocupações. Apenas abrindo um parêntese, diríamos que uns cuidam dos fenômenos da natureza, os espíritos puros, eles são diretores também do universo, cuidam dos fenômenos da natureza. Outros cuidam da reencarnação, da volta dos espíritos. Outros cuidam da parte mediúnica, das manifestações dos mortos, através dos médiuns aqui na Terra e nos mundos equivalentes à Terra. Quer dizer, todos os espíritos têm suas ocupações, desde os inferiores, os de mediana evolução, e os de mais elevada evolução. E continua aqui o Espírito. Eles são os ministros de Deus, que executam a vontade de Deus. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades humanas. Quem partiu para o mundo espiritual e assumem ocupações, quanto mais trabalha, mais a usina produtora de energia alimenta aquele espírito. Eles não sentem cansaço,
nem fadiga, e nem porque não tem mais as necessidades materiais e não estão mais na matéria, no corpo grosseiro que o cemitério acolheu. E na questão seguinte, uma vez que os espíritos respondem que a vida depois da morte é uma dinâmica permanente de atividades que os espíritos têm, Kardec, na questão 559, insiste na pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e os imperfeitos? Também. Aí os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir. Todos. Os inferiores, os médios, os de mediana elevação e os ministros de Deus, que são os espíritos no nível de Jesus de Nazaré, o Cristo, que é governador da Terra. Esses espíritos puros, uns são governadores de planetas, outros são administradores de fenômenos da natureza, como nós acabamos de dizer, outros administram a parte da saúde. Todos têm suas atividades. Ninguém fica parado no mundo espiritual. E então os espíritos respondem: todos têm deveres a cumprir. Para a construção do edifício, é a comparação, é a metáfora do espírito. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto, é a comparação. Quando alguém aqui na Terra vai construir, contrata o quê? Servente de pedreiro, o mestre, que administra, mas tem também o arquiteto e tem também o engenheiro civil, que cuida da construção do prédio. Todos participam, a mesma coisa, é o universo. Todos têm suas ocupações. É o que o Espírito está dizendo aqui. E gostaríamos de pedir, mais uma vez, a técnica, o intervalo musical para o nosso programa. Dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, e hoje é sobre as atividades dos espíritos, o trabalho que os espíritos ocupam no depois da morte. Aí Kardec volta na questão 560 e pergunta ao Conselho de Espírito: tem atribuições especiais cada espírito? Quer dizer, cada espírito tem atribuições especiais e os espíritos respondem: todos temos que habitar em toda parte e adquirir os conhecimentos de todas as coisas. Todos os espíritos, desde que saem das mãos de Deus, simples e ignorantes, e passam pelos milhões e milhões de anos, através de reencarnações e reencarnações, tudo para adquirir conhecimentos, sabedoria e conquistar as virtudes, até se tornarem anjos, arcanjos, e se tornarem os ministros de Deus, que trabalham na corte celestial, como dissemos, uns governadores de galáxias, outros governadores de mundos individuais, outros governadores de via-lácteas, outros governadores de nebulosas, que é conjunto de galáxias. Então, todos os espíritos têm suas ocupações especiais. Aí diz mais ele, o espírito superior: até se tornarem perfeitos em conhecimento em todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Eles conhecem tudo, os espíritos puros, um Jesus, por exemplo. Aí diz mais: como diz o Eclesiastes, a Bíblia, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, terra, o seu destino. Outro espírito, ou outros cumprirão, ou já cumpriram,
o seu trabalho, a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra, em época diferente do passado, na água, no ar, etc. E na questão 561, Kardec foca para melhor esclarecimento. Oração permanente para cada espírito e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas na natureza. Existe isso. E o grupo, o Conselho de Espíritos, responde: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala. Escala de quê? De evolução, de progresso, porque o progresso dos espíritos está na Bíblia de uma forma simbólica, que é a escadaria de Jacó. Escada é constituída de degraus. Cada degrau é uma etapa de evolução do espírito. E é sempre para cima. Ninguém evolui de cima para baixo. É de baixo para cima. E todos os espíritos têm que passar pelas escalas, que são justamente os degraus do conjunto de escalas, quase infinito, da escadaria de Jacó, que simbolicamente está na Bíblia. Então os espíritos respondem: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros espíritos a só adquirirem com esforço. Olha aí, mostrando aqui que Deus fez todos sempre ignorantes e tiveram todos os espíritos o mesmo ponto de partida, que Deus não fez os anjos já perfeitos e colocou no paraíso e botou na direita dele para administrar o universo, e fez outros inferiores, sem condição e sem possibilidade de evoluírem e de se tornarem puros também. Deus não fez assim, não teve esse privilégio, deu esse privilégio. Deus fez todos iguais, simples e ignorantes, e deu a todos a mesma chance, a mesma oportunidade, pelo trabalho, pela luta, pelo esforço e pelas múltiplas reencarnações, crescerem e se tornarem anjos e arcanjos e administrarem o universo, porque eles são, esses espíritos superiores, os magistrados de Deus, que cumprem a vontade de Deus. Isso é o que está aqui no Livro dos Espíritos, no tema de hoje, e pediríamos a técnica mais um intervalo musical. E dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, convidamos os interessados nos estudos que consultem, é apenas uma sugestão, consultem o Livro dos Espíritos, que é a síntese do conhecimento universal, para termos conhecimento do Espiritismo, que ao mesmo tempo é ciência, filosofia, religião. Esse é o Espiritismo. E para darmos prosseguimento ao nosso trabalho, aos nossos estudos do programa Encontro com o Espiritismo, hoje, neste sábado, que é o segundo sábado do mês de setembro, dia 10 de setembro de 2022, convidamos o nosso companheiro e médium mundialmente conhecido, Divaldo Pereira Franco, para apresentar a sua mensagem sobre o Espiritismo. E, portanto, com a palavra, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco.
Depois da mensagem do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo, com uma frase do Espírito Emmanuel, que ele então nos diz que há mais verdade entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, repetindo essa frase de muita sabedoria de um filósofo alemão chamado Schopenhauer. Ele dizia, e ali o Espírito Emmanuel transmite esta frase pelo lápis mediúnico de Chico Xavier. E então nós encerramos o programa de hoje e consultando e até convidando os nossos companheiros, nossos amigos, se você tiver um problema de obsessão mascarada com o nome de depressão, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Procure uma casa espírita para fazer um tratamento espiritual. E a depressão, como muita gente pensa, não é uma doença do cérebro, não é uma doença do corpo. A depressão é uma doença da alma. É a alma que está triste, melancólica, por alguma perda. A perda de um ente querido, uma perda financeira, uma perda de qualquer forma, um rompimento de amizades, abre espaço para uma depressão. Esta depressão se manifesta de forma, uma amargura profunda e prolongada, uma tristeza profunda e prolongada, uma angústia profunda e prolongada, porque a alma está triste. Leia o Evangelho, faça preces, pedindo a Deus para lhe ajudar, e também tome água fluidificada e mude sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Mudando essa maneira de pensar, diríamos, um pensar derrotista, pessimista, e se torna uma pessoa otimista. E lembre-se, na frase de Emmanuel, que o melhor dia de sua vida é o dia de hoje. O dia de hoje é o melhor dia de sua vida. Então, alimente sua alma com uma leitura sadia, estude, leia, como dissemos, o Evangelho, porque o Evangelho é o melhor tratado de psicoterapia, de depressão, de obsessão, mascarada com o nome de depressão, de angústia, de todo tipo de distúrbios mentais. O Evangelho é remédio para todas as moléstias do espírito, principalmente as obsessões, auto-obsessões, ideias fixas. Retire da mente ciúme, inveja, ressentimento, mágoa. É assim que se muda a maneira de pensar, de sentir e de agir. E elimine a depressão. Muita paz para todos e voltaremos no próximo sábado com o programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e desejamos um excelente final de semana e muita paz para todos.